Boa noite, pessoal. Eu sou a Regiane de Brijô, sou daqui da cidade de Alfenas e a gente está hoje com uma pessoa muito especial, que é o deputado estadual professor Cleito, o autor da PEC 52 de 2020, a PEC mais comentada e trabalhada no estado de Minas Gerais. Hoje, ele está aqui para fazer uma live online, responder todas as perguntas do pessoal da página Todos por Furnas e Peixoto e de todos os movimentos que pleiteia aí a cota mínima 762. Boa noite, deputado. Tudo jóia com você? Como foi de viagem? Boa noite, Regiane. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Cota 762 e cota 663. Senão o pessoal de Peixoto fica bravo com você. 762 para Furnas, 663 para Peixoto. Viagem para tudo quanto é lado. Nós estamos aí no momento de eleições, então visitando aí várias cidades. Mas obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com uma grande ativista, uma pessoa que tem sido uma parceira e uma guerreira, batalhadora nessa causa que eu sempre digo que é uma causa do povo de Minas Gerais. Muito obrigada. E a gente está aqui para fazer várias perguntas para você sobre o projeto de lei, muitas perguntas enviadas para a gente do pessoal que frequenta a página, todos os membros de todos os grupos, e as pessoas estão aqui. E eu vou começar a passar para você as perguntas, porque a gente sabe que o tempo é meio corrido, e a gente vai começar. Você está preparado para responder as perguntas do povo mineiro, que tem muitas dúvidas sobre a PEC? Totalmente preparado. Pode vir qualquer pergunta sobre PEC 52, e como autor a gente sabe tudo sobre ela. Então vamos lá, a primeira pergunta. O que acontece com a PEC 52 a partir de agora? Bom, a partir de agora, primeiro eu posso contar um pouco a história? Pode, por favor, muita gente nem sabe qual é o significado da PEC 52. Por que a gente chegou na PEC? Porque eu acho que é importante, Regiane, nós esclarecemos por que uma PEC, por que uma proposta de emenda constitucional, antes da gente entrar especificamente nessa pergunta que é extremamente importante, muito relevante também. Eu, como disse a Regiane, sou o deputado estadual professor Cleito. Eu sou morador da cidade de Varginha, mas eu sou nascido em Boa Esperança. Fui professor muitos anos aqui em Alfenas e outras cidades da região. E eu percorri aqui, Regiane, essa região que você conhece muito bem, antes de ser político, antes de ser deputado. E muito me incomodava o fato de nós nos depararmos com essa baixa do lago. Muito interessante, inclusive, que nós temos um levantamento que essa baixa ela começou a ocorrer exatamente a partir de 2011, 2012, quando houve a construção da hidrovia Tietê-Paraná. E toda vez que eu percorria aqui a região na campanha, eu fiz uma campanha ouvindo as pessoas, ouvindo ali os anseios e muitos relatos, inclusive, de gente aqui da nossa região que foi embora, pessoas que foram embora, que venderam seus ranchos, que venderam suas casas de veraneio, pousadas que foram fechadas ou pousadas que tiveram um investimento altíssimo, elevadíssimo, e de repente as pessoas elas tiveram ali um prejuízo com questões trabalhistas, um prejuízo com investimentos que foram feitos, além da gente ter visto também um impacto sobre a gastronomia da nossa região. Isso me incomodava demasiadamente. Aí, quando eu cheguei na Assembleia, eu provoquei uma audiência pública para discutir a questão do lago. E eu acho que ele está até nos assistindo aqui. Eu quero agradecer muito a aula que eu tive com o doutor Paulo Coelho, que é lá de Formiga. Eu digo aula porque no dia dessa audiência pública, que foi o dia 14 de maio de 2019, eu falo que esse dia é um dia histórico. Eu digo que ali tudo começou, por duas situações. Primeiro, que nós recebemos na Assembleia Legislativa um grande número de prefeitos, um grande número de vereadores, um grande número de proprietários de restaurantes e de pousadas, e recebemos pessoas como você, com grande conhecimento sobre a situação do lago. Mas eu quero destacar o doutor Paulo Coelho, porque foi o doutor Paulo Coelho que me chamou a atenção para algo que até então as pessoas não davam o devido valor. O que era?
a questão do escoamento das águas do Mar de Minas, passando pelo canal Pereira Barreto e abastecendo a hidrovia Tietê-Paraná. Naquela ocasião, Rejane, eu fiz essa denúncia de que estava acontecendo isso e o representante de Furnas, inclusive, pessoal, está gravado, está no canal do YouTube da Assembleia, porque é inacreditável o que a gente ouviu naquele dia. Eu sempre gosto de repetir, porque quando eu fiz essa denúncia e o Dr. Paulo Coelho me apresentou um documento, pasmem, de 2017, onde o ONS, Operador Nacional do Sistema, a ANA, Furnas e também a ANEEL, reuniram um grande número de municípios no interior de São Paulo e ficou acordado que o que eles chamam de reservatório seria utilizado para abastecimento da hidrovia Tietê-Paraná e isso não comprometeria a geração de energia. O que me chamou a atenção nesse documento é que não tinha nenhum representante ali de nenhum município de Minas Gerais. Ou seja, aquele velho jargão, lá uma frase do Garrincha, que faltou combinar com os russos. Quando eu levantei isso, pouco depois da minha fala, foi a fala do representante de Furnas. E o representante de Furnas, ele disse duas coisas que fez com que nós entrássemos com tudo nessa batalha, porque ele nos provocou. Ele disse a primeira frase: Furnas não deve nada a Minas Gerais. O que Furnas devia a Minas Gerais foi devidamente pago com as indenizações das áreas que foram alagadas. E segundo, ele falou que o professor Cleito estava mentindo, que não tinha nada de hidrovia Tietê-Paraná e que também, se tivesse, Furnas é uma caixa d'água, é um reservatório. E com um reservatório, uma caixa d'água, a gente faz aquilo que a gente bem entender. Não é assim, né? Fala no microfone, Rejane, porque eu vou... Eita, não é assim não. A gente sabe que a caixa d'água ela foi feita para ficar cheia, né? Não vazia. Exatamente. Você chegou a ver esse vídeo ou não? Cheguei a ver e a gente foi tema de debate no grupo Todos por Fune Peixoto. A gente tem um grupo de ADM e foi um grupo de debate e de revolta, né? Exatamente. Mas foi ali muito claro o pensamento de Furnas em relação a Minas Gerais, em relação ao que eles pensam para a nossa região. E aí nós começamos a estudar, começamos a analisar o que poderia ser feito. Aí você acompanhou muito bem, o pessoal acompanhou muito bem. Nós fomos para Brasília. Se o Primin estiver nos assistindo, ele vai lembrar bem. Em Brasília, nós chegamos a ficar até entusiasmados, porque nós tivemos uma reunião no ONS, o deputado Emidim Madeira chamou essa reunião, tinham outros representantes lá naquela ocasião, estava o deputado federal Odair Cunha, que eu me lembro, o deputado Antônio Carlos Arantes também foi conosco. E aí, nessa reunião no ONS, o tal do Barata, ele prometeu que resolveria o problema, que ele ficou sensível à causa, e nada aconteceu. Depois tivemos aquela reunião do senador Rodrigo Pacheco, muito participativa. Tivemos aquele movimento popular que aconteceu ali em São José da Barra, mas o tempo todo, cada reunião que eu ia, eu chegava a uma conclusão: esse problema não vai ser resolvido em Brasília. Olha, deputado, quando eu fui na reunião de São José da Barra, eu já havia levantado a hashtag nas redes sociais Sem Água, Sem Voto, quando o deputado Dalmo Ribeiro, que era o presidente da Assembleia Legislativa em ocasião, tinha retirado o projeto de lei. Eu não havia nenhum conhecimento de nenhuma autoridade naquela época. E, a partir daquele momento da reunião de São José da Barra, eu encontrei com o deputado, a gente conversou. Você não estava presente nessa reunião, tinha outras pessoas lá. E ali eu pude entender que a força emana do povo. Se o povo se unir, se o povo lutar pelos objetivos, pelo coletivo, a gente tem resultados muito significativos e importantes. E eu comecei a fazer um trabalho e, juntamente, a gente foi trazendo comitês de bacias, vários órgãos, porque, claro, que essa luta ela não é sozinha, mas o povo ele faz um diferencial bem importante nessa luta, e eu fico muito feliz e orgulhosa de ter um deputado que abraçou essa causa, abraçou Minas Gerais, é o autor da PEC, mas a gente tem que lembrar também que tem vários outros coautores, e a gente, como povo, a gente vai continuar essa luta até
que o projeto de lei da PEC 52 seja aprovado. Mas exatamente, nós precisamos reconhecer isso. Eu tenho muito claro para mim, se não fosse a mobilização popular, se não fosse o Pró-Furnas 762, o Todos por Furnas, o Luta Mineiro, se não fosse toda essa mobilização, e uma mobilização que eu acho que aconteceu muito em função do ocorrido no início do ano, do ocorrido do que eu falo em relação aos altos índices pluviométricos, choveu demais, e o que a gente via? Ao contrário do que se esperava, o lago ele era baixando. E naquele momento, então, houve um despertar muito forte do povo da nossa região. Mas eu quero voltar no que eu dizia. Toda reunião em Brasília, e toda essa reunião de gabinete de crise com a Ana, porque é até muito legal, o doutor Joaquim, ele tem sido muito solícito, é alguém que a gente entende que está sensível à causa, mas toda reunião eu chego à conclusão. É Minas Gerais que tem que resolver o problema. Por quê? Em Brasília as coisas demoram. Em Brasília as coisas não andam tão rapidamente. Também tem um detalhe que as pessoas precisam entender. Qualquer lei federal que diga respeito à questão específica de Minas Gerais, essa lei federal ela vai esbarrar em uma questão simples. O argumento do Operador Nacional do Sistema, o argumento da ANEEL, é que a cota 762 e a cota 663 vão levar a um aumento do custo de energia. Se você fala isso para o restante do Brasil, são 25 estados, mais o Distrito Federal contra Minas Gerais. Se você luta contra essa questão do desvio para a hidrovia Tietê-Paraná, são 3 estados contra 1. É São Paulo, é Paraná e é o Mato Grosso, que depende do escoamento da soja. Agora, se nós, como mineiros, e aqui lembrando Itamar Franco, damos o nosso grito em nome da nossa soberania, em nome daquilo que é do nosso povo, e é um povo que sabe que precisa do lago, porque o lago representa geração de emprego, geração de renda, e como disse numa reunião a dona Luísa Helena Trajano, que é a proprietária do Magazine Luiza, ela falou: professor Cleito, nós precisamos gerar emprego e renda nesse país. E eu vejo com bons olhos geração de emprego e renda através do fomento do turismo. E não só do turismo, que a gente sabe que existem os desdobramentos. E aí nós chegamos no texto da PEC 52. Um texto da PEC 52 que só foi possível graças à abertura de uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, porque havia um problema que era o seguinte: não se poderia fazer tombamento de patrimônio natural, não poderia se fazer tombamento de lago, de rio, se esse estivesse ligado a algo que era considerado um patrimônio da União. Então, muito bem. Como o Lago de Furnas ele depende das águas do Rio Grande, consequentemente, só a União poderia fazê-lo. Entretanto, o ministro Gilmar Mendes ele entendeu, através de uma reivindicação de um projeto lá do interior do Mato Grosso, que quando esse patrimônio natural ele se encontra 100% em determinado território, aquele território tem o direito de reivindicar o tombamento do mesmo. Foi aí, então, que o doutor Adelso, que cuida do processo legislativo, o professor Cleito, nós chegamos ao entendimento que assim é que nós resolveríamos o problema. Nós resolveríamos o problema solicitando o tombamento do Lago de Furnas e depois um pedido, mais do que justo, para o tombamento também do Lago de Peixoto. E para ser tombado, consequentemente, o tombamento reconhece esse patrimônio como um bem natural, como parte da paisagem de Minas Gerais, como parte da nossa história, como parte da nossa gente. Para ser tombado, ele precisa ser preservado. E para ser preservado, precisa se atingir a cota mínima 762, 663. A proposta de emenda à Constituição, ela, para caminhar, ela precisava da assinatura de mais 26 deputados. Eu corri atrás e nós conseguimos aproximadamente quase 70 assinaturas. Só não conseguimos mais porque não achamos outros deputados para assinarem.
mas temos outros aí. Quem assina é chamado de coautor, né? Mas com muita alegria, com muito orgulho, nós chegamos a esse texto. E eu quero aqui repetir as palavras do nosso secretário de Cultura e Turismo, Leônidas, que chamou a PEC 52 de o projeto mais importante dos últimos 30 anos em Minas Gerais. E eu não tenho dúvida disso. Agora, se você puder repetir a sua pergunta, eu vou nela. O que acontece com a PEC 52 a partir de agora, né? A gente está num momento bem crucial. Bom, essa é uma pergunta, como eu disse lá no começo, ela é extremamente importante, pessoal. Às vezes as pessoas elas ficam apavoradas, apreensivas, porque elas querem que as coisas aconteçam de uma forma muito célere. Mas, como diz aquele velho jargão, a pressa é inimiga da perfeição. E a celeridade dos processos pode vir a acarretar alguns problemas. Então, é lógico que se não fosse a pandemia, pessoal, a PEC já tinha sido aprovada, eu não tenho dúvida disso. Mas a pandemia limitou os trabalhos na Assembleia Legislativa, a pandemia fez com que as reuniões das comissões não acontecessem, mas esse cuidado que nós estamos tendo com a PEC, e a Assembleia está tendo com a PEC, e até hoje mesmo fiquei sabendo que o deputado Dalmo Ribeiro convocou uma audiência pública para a próxima terça-feira, às 14 horas, exatamente para debater sobre a PEC, que ele, como presidente da comissão, muito bem o faz, porque é o momento, inclusive, de reafirmarmos frente à opinião pública e reafirmarmos frente aos outros deputados a importância dessa PEC. Por quê? Porque lá nós vamos precisar de quórum qualificado no plenário. Uma vez concluído o relatório do deputado Cássio Soares, uma vez terminado o relatório do deputado Cássio Soares e votado na comissão especial, e aí eu tenho certeza que nós teremos os 5 votos, o voto do deputado professor Cleito, o voto do deputado Mauro Tramonte, o voto do deputado Dalmo Ribeiro, do deputado Cássio Soares, do deputado Ulisses Gomes, nós vamos para o plenário. E no plenário nós precisamos da grande maioria, que seriam aí 49 votos, porque é PEC. Se fosse projeto de lei, era minoria, mas é quórum qualificado. Então, o cuidado de nós não deixarmos nenhum tipo de brecha, nenhum tipo de contestação, porque aí alguém pode dizer, correu demais com a PEC, acelerou a PEC, porque não tenha dúvidas, Regiane, não tenha dúvida, pessoal, que você está assistindo essa live. Quando essa PEC for aprovada, quando nos 2 turnos no plenário da Assembleia, nós incluirmos na Constituição Mineira, a PEC 52, que estabelece o tombamento dos lagos de Furnas e Peixoto, e quando o governador do Estado, que ele precisa só fazer isso, ainda bem, o governador do Estado escrever no livro do tombo de Minas Gerais, automaticamente o Estado ele vai comunicar à União que a União agora tem que preservar os lagos de Furnas e Peixoto. E aí se dá um prazo, vai se dar um prazo legal para o cumprimento da cota mínima, que é a cota mínima que vai estar na PEC 52. Então, não tenha dúvida que as agências reguladoras, que Furnas e até outros estados vão tentar derrubar isso depois no Supremo. Eu digo para vocês que a nossa luta ela é árdua, mas quando Minas Gerais soltar o seu grito de soberania e quando o povo de Minas, que está lutando por essa PEC, dizer que nós não aceitamos mais esse descaso com o nosso patrimônio, com o nosso turismo, com a nossa piscicultura, com o nosso agronegócio, com a irrigação das nossas terras, pode ter certeza, as agências reguladoras que têm nos tratado com descaso, elas não vão se calar e vão tentar derrubar, mas não vão conseguir, porque a gente está fazendo tudo dentro de um processo muito legal, dentro de muito conhecimento, de muito estudo. O texto da PEC ele é perfeito, perfeito. Nós estudamos muito para chegar no texto, mas se correr com a PEC e se pularmos etapas, as contestações vêm. Desculpe me alongar, mas a gente precisa explicar isso para as pessoas, para elas entenderem que se trata de algo muito minucioso e nós estamos numa batalha. A guerra
nós vamos vencer daqui a pouco tempo. Não tem problema, o intuito da live é essa mesmo, é tirar as dúvidas das pessoas. Nós que estamos na luta, já tem há 8 meses que estamos no cotidiano, no dia a dia, que viajamos municípios, que trazemos pessoas, sabemos que é difícil e que não fácil, e que venha o Supremo. Nós estaremos prontos para ele e o povo vai estar aí com todo o apoio. Não, mas no Supremo nós vamos ganhar, isso aí eu não tenho dúvida. Está muito embasado. Mas porque alguém deve contestar isso lá. Furnas vai falar, mas não vamos gerar energia. E gera. E gera muito, né? Se a PEC for aprovada, como será garantida essa cota 762, visando que as outorgas, por si só, dizem que já seriam suficientes e a gente tem provas muito explícitas que isso não acontece. Até fiz algumas anotações em relação... Eu estava esperando essa pergunta. É uma pergunta bem técnica que a Rejane fez aqui. Então, para vocês terem ideia, a pergunta é, se a PEC for aprovada, como será garantida a cota 762? O primeiro é uma coisa simples, é aquilo que eu sempre disse para as pessoas, eu disse também em um vídeo que eu fiz recentemente. Legal, nós vimos lá o senador Rodrigo Pacheco numa reunião com o presidente Bolsonaro. Nós vimos algumas pessoas apoiando, falando, tal, bradando. Reuniões com Ana, reuniões com a Aneel. Muito interessante. Mas isso não dá segurança jurídica nenhuma para nós. O que garante que amanhã o Bolsonaro não seja mais presidente e aí, de repente, um outro presidente dá na cabeça dele de que vai seguir o que dizem os burocratas dessas agências reguladoras. Aí, aquilo que eu sempre digo, a questão do Lago de Furnas, do Lago de Peixoto, não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. Os governos vão passar, os deputados vão passar. As agências reguladoras terão novos líderes, novas lideranças. Mas precisa-se dar ao povo de Minas, ao povo da nossa região, uma garantia que é a garantia jurídica. Uma reunião, pessoal, muito interessante. Está aí a Luciana, um abraço para a Luciana Cordeiro, grande batalhadora por essa questão do Lago de Peixoto, sobretudo. A Luciana vai se lembrar muito bem de uma reunião que nós tivemos com o nosso grande amigo, grande parceiro nessa luta, um entusiasta da PEC 52. Foi a primeira pessoa, quando nós fizemos o texto da PEC, que eu mandei a PEC para ele analisar, Dr. Mário Conceição, nosso querido promotor, que deve estar assistindo também. Dr. Mário, promotor de Varginha, promotor de Guapé. E quando eu mandei a PEC para ele, o Dr. Mário falou, professor, foi genial essa sacada da PEC. E aí, nessa reunião, que a Luciana estava com a Luísa Trajano, a Luísa Trajano falou assim, doutor Mário, a gente não pode entrar com mandado de segurança. A gente não pode entrar com mandado de segurança pedindo o cumprimento da cota mínima. E o doutor Mário falou para ela, dona Luísa, entrar com mandado de segurança baseado em quê? Cota 762 e cota 663 é teórico. A gente sabe que são cotas mínimas para manter o nível dos lagos. Nós precisamos de uma lei. Vamos aprovar a PEC do professor Cleito, que eu sou o primeiro promotor a entrar com mandado de segurança quando for necessário. Então, o que acontece? A PEC ela tem uma natureza, para quem é da área do direito, uma natureza declaratória, Rejane. Ou seja, ela irá declarar os lagos e as bacias do Rio Grande como patrimônio do Estado de Minas Gerais. Com ato declaratório, com o artigo 5º do Decreto-Lei, que trata do tombamento, aquilo que eu disse, notificaremos a União e a União tem esse prazo. Aí, promulgada a PEC, e acaso não seja cumprida a cota mínima, as prefeituras, as associações, os ministérios, o Ministério Público terão uma lei para fundamentar, por exemplo, uma ação civil pública. E aí, a questão das outorgas, eu falo mais para frente aí, que eu quero falar sobre a questão das outorgas, certo?
Certo. E como fica a utilização do entorno dos reservatórios com a aprovação da PEC? É aí que entra a questão da outorga. Por isso que eu estava esperando essa pergunta, aqui que entra a questão das outorgas. Muito interessante, ó. Vamos entender. Também anotei isso aqui, ó. O que está sendo alvo de tombamento é o lago de Furnas e o lago de Peixoto. Não está sendo alvo de tombamento o entorno dos lagos de Furnas e Peixoto. O que não impede, por exemplo, das prefeituras realizarem um tombamento local, como fez, por exemplo, a Prefeitura de Boa Esperança, há um tempo atrás, que estabeleceu o tombamento do Lago dos Encantos. Eu costumo dizer, e aí o povo de Boa Esperança, eu com muito orgulho nascido nessa cidade, que é a cidade mais linda de Minas Gerais, viu? Com todo respeito a todas as cidades que estão nos assistindo aqui. Há controvérsias, Fama é uma cidade do meu coração. Não, pode ser a cidade do seu coração. Fama é linda, mas Fama tem um lago, não tem a Serra da Boa Esperança. Certo, pessoal de Fama? O comandante deve estar nos assistindo então também. Vamos falar da Serra da Tormenta. Olha que eu estou conhecendo todos os municípios, agora a gente pode estar até debatendo aí. Só que aí tem um detalhe aqui, ó. Anotei para você entender. Existe uma APP, que é uma área de proteção permanente que está prevista no Código Florestal Brasileiro. Ou seja, uma lei federal que diz que existe uma área de preservação em volta dos reservatórios artificiais para geração de energia. Portanto, proibição para construir ou fazer qualquer coisa no entorno do lago, após a cota, que esse lago que é de propriedade de Furnas, será regido pelo Código Florestal e não pela PEC. Que essa é uma dúvida que muita gente tem. As outorgas se mantêm, as outorgas continuam existindo e a PEC não vai impedir as construções. A PEC não vai impedir que você, a Regiane tem muitas propriedades às margens de Furnas, viu, pessoal? Que você continue construindo seus ranchos às margens de Furnas para você alugar no final de semana. Quem pode proibir o Código Florestal Brasileiro. Então, o pessoal pode ficar tranquilo em relação à PEC. Muita gente, no começo, porque falava em tombamento, não vai poder nadar no Lago de Furnas. Não vão poder navegar no Lago de Furnas porque vai ser tombado. Isso não existe. Então, fiquem muito, muito tranquilos. A PEC apenas determina que seja mantida a cota mínima. É isso, pessoal. E a cota mínima que a gente precisa e por ela que a gente luta. Tá certo? Tá vendo, gente? Então é muito importante que a gente tenha as nossas questões, as nossas dúvidas todas sanadas. E eu quero mandar um abraço muito especial pro Maurivan, filho da dona Marlene aqui da cidade de Alfenas, porque quem tem propriedade na beira do Lago de Furnas aí é ele. Para você, é uma questão que você me perguntou na Praça Getúlio Vargas da cidade de Alfenas. E eu falei para você que eu ia trazer essa resposta e, olha, ela veio muito mais rápido do que você imaginava, né? E vamos continuar aqui com mais uma pergunta. Haverá prejuízos para outras atividades? Furnas poderá impedir, por exemplo, que eu faça captação de água para as irrigações? Você sabe que tem várias pessoas que moram aqui, próximo ao Lago de Furnas, que trabalha com irrigação, com pequenas irrigações, e aí é uma questão aí que as pessoas têm muitas dúvidas. Volto na pergunta anterior. As outorgas continuam da mesma forma. A PEC não interfere em nada disso. Na questão de irrigação, na questão de captação de água. Não sei se tem alguém nos assistindo aqui, Regiane. Tem gente que levou muito prejuízo. Foi lesado porque em 2015 comprou alguns lotes que davam direito a exercer ali a pesca, né? E até hoje as pessoas pagam por isso, viu, Regiane? Sabe disso? 210 lotes de pesca foram, através do Ministério da Pesca, outorgados, concedidos aí pela administração, pelo governo federal. Tem gente que paga R$ 1.500, tem gente que paga até R$ 4.000 por mês. E não tem a possibilidade, né, de fazer a atividade caso que tem esse pagamento. Aí a gente ouve falar muito, é pauta de debate. É muito cobrado. Como é que você vai pescar sem água? Não tem como. Então, e como é cobrado? Essas pessoas elas foram lesadas também pela União.
Então, essas outorgas, elas continuam existindo da mesma forma. O que pode acontecer é ocorrer uma mudança nas normas, nas diretrizes do Código Brasileiro de Águas. Mas a PEC não altera isso. Mas eu creio que isso não vai acontecer. Então a PEC não interfere na outorga, não interfere na questão, que é aí, para mim, o termo mais importante de todos. Não interfere na questão do múltiplo uso das águas. Pelo contrário, a PEC garante o múltiplo uso das águas. A PEC garante a manutenção das outorgas. A PEC garante que quem tem outorga de irrigação vai ter água para irrigar. A PEC garante que quem loteou uma área de pesca para abastecer o seu restaurante, para abastecer a sua pousada, vai ter peixe. Porque para ter peixe precisa ter água. Ou mudou alguma coisa em relação a isso aí? Deputado, Aqui mudou, a gente não está sabendo, né, pessoal? Deputado, eu queria te fazer uma pergunta. Peixes morreram afogados aí. Uma pergunta bem pessoal. Qual que é a sua opinião sobre essas reuniões promovidas pela ANA, nas quais eu tenho participado muito, com essas propostas de transição de recuperação do Lago de Furnas até abril do ano que vem? O que você pensa, o que está tendo de resultado concreto com essas reuniões que às vezes demora a mim perceber, e eu sou uma pessoa que estou sempre cobrando, juntamente com outras pessoas, obviamente, e eu noto uma demora no resultado dessas reuniões, do que sai de lá, das propostas oferecidas pelas agências. Bom, é interessante. Eu participei de uma e confesso que eu me recusei a participar das outras por achar que, de certa forma, nós estamos perdendo tempo ali. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante você, outras pessoas que são lideranças desses movimentos, aparecerem nessas reuniões. Eu percebi na primeira reunião e percebi na segunda reunião, que eu consegui assistir toda, depois pelo YouTube, que as agências reguladoras estão muito incomodadas tanto com o movimento, tanto quanto com a possibilidade de aprovação da PEC. E há um detalhe interessante, viu, Rejane? Nos bastidores eu tenho informação de que a ANA vê com bons olhos a aprovação da PEC. Nossa, que bom, que ótimo. Por quê? Porque vai ajudar a ANA. A ANA, quem está nos assistindo já percebeu que a ANA de todas as instituições, de todas as agências ali, a que tem a voz menos ouvida ali. E até a própria existência da ANA é colocada em xeque quando a gente tem esse tipo de discussão. Porque ela se propõe a ela nasceu exatamente para manter essa questão das outorgas e para manter o nível dos reservatórios. Mas ela entra numa queda de braço com a poderosa ONS, ou poderoso ONS, porque é o Operador Nacional do Sistema. Ela entra numa queda de braço com a ANEEL, e aí existe o interesse da questão de produção de energia por trás. Mas eu vejo que é importante a participação da sociedade civil, não da classe política, nessas reuniões. Até para afirmar ali a posição, até para mostrar que estamos atentos, estamos participando desses gabinetes de crise, mas, ao mesmo tempo, não podemos ficar apenas nas promessas dessas agências reguladoras. Talvez, com a aprovação da PEC, esse prazo que o Estado vai dar para eles resolverem o problema até abril seria um prazo muito bom, um prazo razoável, palavra, suficiente. Mas eu vejo que a solução passa por aqui, não por essas promessas dos burocratas. Tem um detalhe, eu não queria colocar isso em público, mas não tem jeito. Tive informações de bastidores que eles estão muito incomodados, porque o acordo com a hidrovia Tietê-Paraná é um acordo para os próximos 20 anos. Os próximos 20 anos a nossa água estaria sendo escoada da mesma forma. E aí, de repente, nós nos posicionamos, Minas Gerais acordou, através da Assembleia Legislativa, quero deixar isso claro, e através do seu povo, para dizer: não aceitamos mais
esse descaso. E não aceitamos aquela palhaçada daquele dia, uma promessa de uma cota 755 em Brasília. Gente, aquilo lá foi inaceitável. A gente percebeu que, na ocasião, Luiz Carlos Sioc, ele era presidente de Furnas, né? E hoje é o presidente nacional da ONS. A gente percebia que ele não tinha um pingo de conhecimento sobre o que nós estávamos pleiteando, né, que é uma cota mínima, que é a cota 762. E numa dessas reuniões da ANA, que foi a última que eu passei, teve uma hora que o Joaquim Godin, ele disse, né, não, que o reservatório é caixa d'água, é uma cascata, e fomos falar sobre Peixoto, né, Luciana, Fernando, todos aí que estão acompanhando. E quando ele falou que não poderia ter água ali em Peixoto, eu falei, não, mas só pelas nascentes ali já seriam suficiente para abastecer aquele reservatório, que é 9 vezes menor do que o de Furnas hoje. A gente não tem nem dúvida, né? Quando a água abaixa numa velocidade muito rápida e deixa assim uma devastação incrível. É assustador. E o pessoal é muito focado, o pessoal de Peixoto. Eu até queria mandar um abraço para o Priminho, para a Luciana Cordeiro, para o Fernando, e mandar um grande beijo para a Priscila Volgarini, que ela é a ADM da página Todos por Furnas e Peixoto. Ela criou o grupo da página Todos por Furnas e Peixoto para poder dar voz ao povo que não tinha como expressar sua indignação, e a gente tem um grupo muito bacana, passou pela Viviane Tamburini, que hoje está aqui me assistindo, aqui também, está aqui presente, e a gente só tem a agradecer a todos os líderes de movimento, ao Nilton, ao César, ao Fábio Mendes, que passou por aqui também. É uma luta muito cansativa. A Thalita, grande beijo, o Anderson de Peixoto. Eu estou fazendo esse agradecimento, gente, porque são pessoas que trabalham muito. A gente modera, a gente recebe denúncias, a gente recebe ligações de madrugada, a gente colhe informações, a gente leva isso para as redes sociais, a gente leva isso para os deputados, que a gente passa tudo e todas as questões que vêm. Inclusive, eu tenho uma pergunta bem pertinente, vai te deixar numa situação de saia justa. Mais uma, a última. Não, a mais pergunta que me deixa em saia justa? Tem um membro da página Todos por Furnas e Peixoto, ele acompanha desde o início de tudo, e quando a gente levantou a hashtag Sem Água, Sem Voto, ele falou assim, eu quero saber do deputado estadual, professor Cleito, ainda frisou, colocou entre aspas, se a PEC não for aprovada antes das eleições municipais, como que vai ficar a hashtag Sem Água, Sem Voto? Eu não sou candidato a nada nessas eleições, é bom deixar claro isso. Eu até fico assim sem saber o que responder. Eu não tô preocupado com o voto, viu, Rejane? Não tô mesmo. Inclusive não tem vaidade nenhuma em relação a essa questão. Eu entrei na política para lutar pelo povo de Minas Gerais, para lutar pelos interesses da minha região. Como eu disse, a minha vida ela se confunde com o lago. Eu sou aqui da região, Varginha, por exemplo. Varginha, quem conhece Varginha, se tem alguém de Varginha nos assistindo, quem investiu ali no condomínio Lagamar, tem um amigo meu que fechou o restaurante ali. Eu fui lá recentemente, quando estava na cota 763, quase chegou na cota 764, 763 e por aí vai. E fiquei assim encantado em ver novamente as águas chegando ali. Então, eu quero deixar claro, gente, a questão da PEC não tem nada a ver com as eleições municipais. Seria interessante, para quem fez essa pergunta, cobrar isso de quem é candidato a vereador e de quem é candidato a prefeito e que se encontra nos municípios lindeiros, perguntar para essas pessoas se elas apoiam a PEC. Perguntar para essas pessoas se elas vão estar na luta, se elas vão estar na batalha, ou se elas vão continuar se escondendo. Como muita gente ao longo desses anos se escondeu. Eu tinha uma dúvida. Isso é bom a gente frisar. Eu tinha uma dúvida muito grande. Eu falei assim, por que até hoje não resolveram? Por que até hoje nós estamos enfrentando esse problema e esse problema
da baixa do nível dos águas e ninguém levantou essa discussão legal. E aí, na verdade, eu descobri que muita gente levantou no passado. Muita gente tentou resolver. Mas quem levantava a voz, Furnas chamava aquele prefeito que, às vezes, queria fazer alguma coisa, ou aquele vereador e tal. Ah, vem cá. O que você está precisando? Você não está precisando asfaltar aquele bairro lá? Asfalto para você. Deixa isso quieto. Você não está precisando do ônibus escolar? Eu te dou 2, 3 ônibus escolares. Então, era a maneira que Furnas agia. E agora ela não está agindo mais assim, porque o povo acordou. E o povo está nos vigiando. Agora, seria interessante, eu proponho você de uma cidade que é lindeira e que você luta pela causa de Furnas, quem pedir voto para você chegar para essa pessoa e falar, tá bom, assina aqui esse compromisso, que você vai lutar pela aprovação da PEC 52. E vai que, até o dia 15 de novembro, porque, gente, nós temos que dar tempo para o relator. Nós temos uma audiência pública semana que vem. São discussões importantes que precisam acontecer. Aí, nós estamos em tempo de eleição. Como é que se reúne em tempo de eleição o quórum mínimo lá para aprovação da PEC? Então, não depende só dos deputados aqui do Sul de Minas e dos deputados da Comissão Especial. Então, é bom deixar claro, mas é importante cobrar isso de quem é candidato. É importante cobrar isso de quem quer ser futuro prefeito de uma cidade aqui, que é uma cidade dos nossos municípios lindeiros. Então, eu quero dizer, não sou candidato a nada. Então, sem água, sem voto, para mim, não tá. Exatamente. Quando ele fez essa questão, ele fez essa pergunta lá na página Todos por Furnas Peixoto para todo mundo, e eu respondi que ela seria respondida aqui. A gente tem que fazer jus, aos membros que nos ajudam nessa luta. E a gente explica para várias pessoas. Quando a gente levantou a hashtag Sem Água, Sem Voto, a gente fez com que vários candidatos a prefeitos e à reeleição movesse-se, para poder nos ajudar, para poder nos apoiar, e isso foi muito importante. Só que agora acabou, As eleições dia 15 de novembro tá aí, essas pessoas que apareceram, que nos ajudaram, que aceitou as nossas reivindicações na página Todos por Furnas, porque nós pedimos compromisso assinado, que colocasse no site das prefeituras, para que as pessoas tivessem conhecimento, e eu quero cobrar de cada prefeito que está hoje na administração, ou os que serão eleitos ou reeleitos, pelo amor de Deus, a gente precisa ter um canal da prefeitura diretamente com as pessoas, mas para informar as coisas de maneira correta, de passar para as pessoas como é importante o Lago de Furnas e Peixoto, como é importante a piscicultura, como que a gente pode conseguir estar trazendo geração de emprego através do turismo, porque não é passado. Muita gente não tem esse conhecimento, acha que o turismo é só ir passear, mas não entende que com o turista a gente tem os recursos, a gente tem várias outras possibilidades, um leque de oportunidades que o Lago de Furnas traz para a gente, E voltando nessa questão, Regiane, veja bem, nós queremos resolver o problema. Tem muita lei, tem muita PEC, tem muito projeto que está lá na Assembleia parado há muito tempo. Então, às vezes, são projetos bons, mas que são segurados para o período eleitoral. Eu sou candidato daqui a 2 anos. Não sei se sou também. Tem hora que dá uma saudade. Não, tem que ser reeleito, Deputado de bom mandato tem que ser reeleito, tem que ser reconhecido. Tem hora que dá uma saudade da sala de aula. Minha esposa está aqui, ela sabe disso. Então, não sei, mas imagina, poderia acordar lá na Assembleia, não, vamos segurar essa PEC até daqui a 2 anos. Talvez daqui a 2 anos ninguém nem lembre que eu sou o autor da PEC, ninguém nem lembre dos deputados que participaram da comissão especial, ninguém nem lembra disso. O nosso interesse é resolver o problema. E o problema vai ser resolvido esse ano, independente das eleições municipais, que não tem nada a ver com a PEC. Glória a Deus, gente. É só notícia boa, se Deus quiser. E eu vou encerrar. Acredito que o deputado também tem as suas
Considerações a fazer aqui. Sou de Varginha e tenho investimento no Lagamar. É uma pessoa que está falando aqui com você. Lê as mensagens aí do pessoal. Vou dar uma lida aqui bem rapidinho. Priminho Fernandes e Hermes Silva estão aqui assistindo você. Meu grande professor de história, o Jairo Costa. Dilma Silva, ótimas observações, professor Cleito, parabéns. Emerson Silva Santos, parabéns, professor Cleito, precisamos de gente como o senhor na presidência da República. Deputado já está Eu acho que a Michele não vai gostar muito disso, não. Teremos outra Michele aí como primeira-dama. O Bolsonaro passa lá, porque o deputado estadual já tem tanto trabalho. Me deixa aqui. O Priminho, que é um grande lutador aí da cidade de Cássia, ele fala, nos ajude aqui com uma perguntinha. Fala aí, deputado, a respeito do Lago de Peixoto, com essa PEC garantindo a cota mínima para melhor trafegabilidade da balsa entre Cássia e Delfinópolis. Tamo junto nessa briga, a agricultura pede socorro e com a PEC resolveremos isso. Com certeza, Priminho, grande abraço mais uma vez. Grande guerreiro, batalhador. Hoje ainda conversava com a Luciana, o pessoal de Peixoto, apreensivos ali. A emenda de Peixoto já está na PEC. Já conversei com o deputado Cássio Soares também. Podem ficar tranquilos, Peixoto, pode ficar tranquilo, Delfinópolis, o pessoal de Cássia aí. Esse transporte que é tão importante ali. Teve um episódio que nós ficamos sabendo que Delfinópolis estava praticamente ilhado ali, porque tudo seco. Então, parabéns ao pessoal que lutou por Peixoto. Eu vim conhecer, confesso que eu vim conhecer a luta de Peixoto por causa do Lago de Furnas. E foi tão interessante porque quando a gente fez essa audiência pública, lá no dia 14 de maio de 2019, todo mundo de Peixoto já apareceu lá reivindicando também o direito para o Lago de Peixoto. E eu confesso que a minha vida se confunde com o Lago de Furnas, mas eu me apaixonei por essa questão do Lago de Peixoto, pelas pessoas que estão lutando. São pessoas, assim, do bem, até chega a me emocionar aqui. Beijão, abração para todo mundo aí que é de Peixoto. Grande Fernando deve estar aí com a gente, Luciana, Priminho, e um monte de gente. É tanta gente que eu não quero aqui ficar falando para a gente não deixar alguém de fora. Não esquecer ninguém de fora. São pessoas realmente muito especiais. A Luciana, a luta de Peixoto, veio agregar na página Todos por Furna, que era só Todos por Furna, através de uma mensagem, gente, de message. Ela mandou, a Luciana Cordeiro me mandou uma mensagem, falou, olha, Regiane, você é moderadora, por favor, nos ajude aí com a luta de Peixoto. E olha para você ver, como você falou, o Priminho já estava presente em várias audiências e a gente nota que as redes sociais, o povo, ele tem uma força muito grande, porque a partir do momento, e isso é muito bom, gente, a gente entender que hoje a gente pleitear algo importante nas redes sociais, a gente tiver um grupo organizado, sério, competente, dedicado, a gente pode conseguir todos os objetivos de demandas necessárias para os nossos municípios. E o pessoal de Peixoto, eles estão de parabéns. São pessoas unidas, organizadas, eles aparam as arestas e resolvem os problemas e estão com a gente na luta. Eu só tenho a agradecer, são pessoas que eu quero levar para o meu círculo pessoal de amizade. Luciana, Fernando, o Anderson já é meu amigão, a gente conversa todos os dias. A Luciana também a gente troca ideia todo dia. Ana Liane, grande beijo, que é uma pessoa que está sempre aí, incomoda nas postagens, ela é bem contundente em questão da ANA, da ONS, ela está sempre ali presente nos maiores comentários, cobra, e a gente está agora com uma votação através de folhas espalhadas por todas as cidades, porque a gente não conseguiu mais acessar a Assembleia Legislativa, a gente bateu recorde, gente, de assinatura de participação popular na Assembleia Legislativa, é um fenômeno, né? Nunca houve, eu acho, uma votação expressiva, pelo menos até onde eu sei. E nós só perdemos agora para a PEC a 55, que é da reforma da Previdência, viu? Que os servidores públicos se mobilizaram para votar contra, que é até a antítese e o oposto da nossa luta. O pessoal está se mobilizando para votar a favor. Até o último dia que eu vi, tinha 6 votos contra lá. Tem um cara que comentou,
Não, que não tem nada de negócio de lago, não, porque precisa gerar energia. Pô, meu Deus, não sabe nada. A gente pode, né, gerar energia, fazer uso múltiplo das águas, isso é muito importante. Eu gostaria de estar agradecendo à Lago, ao Fausto Costa, que patrocinou essa live, atendeu esse pessoal da página Todos por Furna e Peixoto. A gente conseguiu também que o deputado estadual, professor Cleito, arrumasse um espaço na agenda tão corrida para poder atender as demandas do povo, porque a gente sempre fala, olha, o povo quer saber, o pessoal da página Todos por Furna e Peixoto quer saber, do Luta Mineiro quer saber, e eu também queria saber algumas questões mais técnicas, às vezes a gente não tem tanto tempo de conversar, e eu queria falar que dia 27 vai ter, né, uma reunião lá na Assembleia Legislativa, às 14 horas. 14 horas, audiência pública da Comissão Especial, o deputado Nalmo Ribeiro, que é o presidente, convocou essa audiência, acho importante. Acho importante também, quem puder ir, não vai poder entrar na Assembleia, Rejane, mas igual eu te falei hoje, falei também para o Priminho, se o pessoal puder ir, seria interessante nós fazermos uma grande mobilização na praça da Assembleia, tomando os devidos cuidados sanitários, inclusive nós estamos aqui com distanciamento, nós chegamos aqui com máscara, viu, pessoal? Só para esclarecer, a máscara ela tá ali, a da Rejane está aí mais perto. Mas mantendo o distanciamento, com álcool em gel no bolso, e se alguém quiser levar faixas, cartazes, é um momento importante, mas se quiser deixar também para depois, para quando for para o plenário, a gente não quer sacrificar ninguém nesse momento. Eu também quero agradecer muito o Fausto, viu, Eugênio? O Fausto é um grande parceiro, um grande batalhador e uma peça fundamental nessa luta. Há muitos anos o Fausto à frente aí da Lago, passa prefeito, sai prefeito, entra prefeito, e o Fausto está aí na Lago e um sonhador dessa causa. Então, Fausto, obrigado por esse espaço aqui que a Lago nos cedeu e obrigado pela sua luta, meu irmão. Eu quero dizer que a sua luta ela não foi em vão. A sua luta é a luta de todos, ela terá muito êxito e eu já sonho com um dia que no segundo turno nós celebraremos a PEC 52 aprovada maciçamente pela Assembleia Legislativa. Eu quero ver o deputado que vai ter coragem de votar contra. Eu também estou querendo ver qual é o deputado que vai votar contra, porque nós daremos a devida importância ao nome de cada deputado que vai participar desse projeto como coautor. E ao secretário de Estado da Secult, né, o secretário de Turismo, o Leônidas de Oliveira, eu quero deixar aqui a minha admiração, meus agradecimentos por toda a atenção que vem me dado nas minhas mensagens, nas minhas postagens, em tudo que a gente tem conversado. Vou esperar a sua visita aqui na cidade de Alfenas, como prometido. E, deputado, a gente só tem como agradecer, agradecer ao seu trabalho, à sua coragem de levantar um projeto tão grandioso, uma luta tão difícil. A gente sabe que não é de interesse de muitos, mas é interesse dos nossos mineiros, que luta, que depende do Lago de Furnas e Peixoto, que tem as suas atividades aí todas prejudicadas e é fonte de geração de renda. O que nós precisamos hoje no estado de Minas Gerais é de trabalho, geração de trabalho, porque o povo mineiro é trabalhador, é esforçado, ele é competente, ele é sonhador, mas para sonhar a gente precisa de ter o trabalho, e o Lago de Furnas ele proporciona isso. Então, eu aqui, em nome de todos os movimentos, de toda a equipe que trabalha junto comigo, as pessoas que está de corpo e alma nessa luta, eu quero te agradecer muito e quero dizer que você e todos os deputados que estão nos apoiando não estarão sozinhos. E nós estaremos no dia 27 na Praça Legislativa, lá em Belo Horizonte. Eu, como uma ativista nata, acho que a gente tem que estar à frente desses movimentos, a gente tem que ir e a gente vai estar lá. Você não estará sozinho, nem outras pessoas que estão nos ajudando nessa luta não estará sozinho. Nós estamos de olhos em todos os deputados. E a gente quer reforçar aqui que a luta continue. Como diz o deputado estadual professor Cleito, lutar pelo Lago de Furnas e Peixoto é lutar pela soberania do povo mineiro, é isso? Aprendeu. Aprendi. Aprendeu. Bom, Regiane, quero agradecer a todos que nos assistiram.
Eu fiquei muito curioso, até liguei aqui o celular para ver a audiência e nós atingimos aí, muita gente passou por aqui. São tantas as pessoas que eu queria agradecer nesse momento, mas eu seria aqui injusto em nominá-las. Mas eu quero dizer que, de fato, tem sido uma luta árdua. Talvez as pessoas não tenham noção do que a gente enfrenta nos bastidores. Do que representa você lutar por uma causa como essa. Da pressão que eu sofri, da pressão que eu sofro. Porque se trata de você enfrentar uma série de interesses, uma série de figuras, de personagens que estavam muito mais interessados em vender as nossas águas do que, de fato, resolver o problema. Enfrentar o poder econômico, enfrentar interesses escusos, enfrentar aquelas pessoas que só pensam no capital e que só pensam em gerar renda para os seus próprios interesses, de fato, não é fácil. E aí, toda uma pressão, toda uma situação de noite sem dormir, de preocupações até mesmo com a nossa segurança, porque nós estamos enfrentando aí interesses até de outros estados, interesses de pessoas que estavam lesando esse nosso riquíssimo patrimônio, que são os Lagos de Furnas e Peixoto. Mas o que sustenta a luta de um parlamentar, a atividade de um parlamentar, é exatamente o povo. O que sustenta a nossa atividade não é o voto. O que sustenta a nossa atividade, é claro que a gente não se elege sem voto, mas eu quero dizer que o que sustenta a nossa atividade são aquelas pessoas que sonham em ter de volta a sua dignidade. É aquele empresário que investiu tanto para ter a sua pousada e, de repente, aquele investimento se transformou numa dívida descomunal, milionária, dívida trabalhista. É aquela pessoa que lutou tanto, Rejane, que trabalhou a vida toda e aí, de repente, ela fez a sua economia e pensou, vou comprar um rancho na beira da represa de Furnas para ter um lugar para eu passar o final de semana com a minha família, eu ter uma casa de veraneio ali para eu descansar das minhas atividades e, de repente, esse sonho ir por água abaixo. É ver um dia o vereador que foi no meu gabinete e ele começou a chorar porque ele se lembrou de quando a casa dele foi inundada, quando os pais tiveram que se mudar para uma outra residência e, de repente, ele chorou ao se lembrar que muita gente foi embora da cidade dele porque a baixa do lago provocou uma onda de desemprego. A gente luta porque nós vimos, por exemplo, o ano passado aqui em Alfenas, uma mortandade de peixes de um piscicultor, um homem trabalhador que teve em um final de semana R$1 milhão em prejuízo por causa disso. Você lembra muito bem. É uma luta muitas vezes ardorosa, porque a gente se lembra daquele que investiu pesadamente em uma propriedade às margens do Lago de Furnas, como é o caso dessa pessoa do Lagamar de Varginha, e de repente viu a sua propriedade tendo um decréscimo financeiro muito grande. Mas a gente luta acima de tudo, porque o que foi prometido para nós lá atrás, quando se criou o Lago de Furnas, é que haveria a utilização múltipla dessas águas, com o turismo, com a piscicultura, com o agronegócio, com a irrigação. E essa promessa, a gente luta para que ela seja cumprida. Chega do povo mineiro ser tratado como um brinquedo. Chega de um determinado grupo de pessoas tratar o Lago de Furnas como uma caixa d'água, como um reservatório. Porque o que é caixa d'água, o que é reservatório para eles, para nós, se chama Lago de Furnas, se chama Lago de Peixoto. Para nós, faz parte da nossa história, faz parte da história da nossa família, faz parte da nossa paisagem. E a nossa paisagem, a nossa história, ninguém pode nos roubar e ninguém pode nos tirar. Por isso, lutar pelos Lagos de Furnas e Peixoto é lutar
pela soberania do povo de Minas Gerais. E nós vamos vencer, tenho certeza. É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Anderson de Peixoto, tem que falar Anderson de Peixoto, nós estaremos lá e a gente fica combinado da gente estar encontrando a galera para a gente estar levando aí nossas cartazes, nossas faixas, nossa bandeira. E eu queria agradecer o pessoal da cidade de Alfenas, o pessoal de Campos Gerais, Campo do Meio, Serrania, Eloy Mendes, todos os prefeitos que me apoiaram até agora nesse projeto da página Todos por Furni Peixoto. É com grande satisfação que eu venho dizer para vocês que nós estamos mais perto do que todos imaginam do nosso projeto de lei, eu tenho certeza, e a gente vai trazer ótimos resultados dia 27, às 14 horas, em Belo Horizonte, se Deus quiser. Muito obrigado, Regiane de Brijô, da cidade de Alfenas, representante da página Todos por Furni Peixoto, moderadora. Muito obrigado, gente. Muito obrigada a todos que estão até agora nos assistindo. Obrigado pelas perguntas pertinentes. Obrigado pelo apoio, pelo incentivo, que é o que nos motiva. Muito obrigado, gente. Uma boa noite. Obrigado, deputado, mais uma vez. Obrigado. Um abraço para a Priscila Volgarini, que é a chefona aí maior do chefinha. Poderosa chefinha. Grande beijo para vocês, gente. Quem manda é o povo.